E aí? Tá funcionando aí? Tá, está tudo certo. Tá. Eu tenho que ver se eu tô descabelada do jeito à vontade intencional correto. Deixa eu ver aqui. Já tá ao É, vivo, hein? eu sei, por isso que eu tô falando. O pessoal tá entrando aí, Hum. mas eu vou Tá, iniciar. então, ó, enquanto aí o povo vai entrando, sei lá, para fazer o quê nesse momento. Ó, tô tomando meu café. É, Só dizer a hora que você começar. Enquanto isso, eu fico aqui fingindo que estou fazendo algo muito importante, né? tá certo, já E tá. aí, Vou iniciar agora. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Natiele Ribeiro, eu sou defensora pública aqui no estado da Bahia, atualmente atuando na área criminal da comarca de Itabuna e associada do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Dando prosseguimento às lives, hoje nós teremos um bate-papo com Jaqueline Muniz sobre a crise na Polícia Federal, Moro versus Bolsonaro. Primeiro, eu gostaria de agradecer enormemente ao Instituto Baiano de Direito Processual Penal pelo convite, em especial a sua diretoria, na pessoa do presidente Luiz Gabriel Batista Neves, que tem conduzido a gestão de forma muito dedicada. E em tempos de ameaças ao Estado Democrático de Direito, pensar o processo penal de forma democrática, justa, plural e principalmente interdisciplinar é um desafio. Exige muita força, esperança, conhecimento, união e criatividade, o que não falta aqui no IBDPP e em seus associados. Por isso que é muito gratificante fazer parte deste instituto. E no dia de hoje, o convite se torna ainda mais especial. É o Dia Nacional da Defensoria Pública. Por isso, eu peço licença para parabenizar a instituição. Hoje, a cor não foi escolhida por acaso, é uma homenagem à instituição verde. Parabenizar a instituição, os colegas, defensoras e defensores, servidores e estagiários, em especial ao defensor público geral do estado da Bahia, Rafson Gimenez, que mesmo diante de todos os obstáculos e dificuldades que a defensoria enfrenta, tem implementado a interiorização da defensoria aqui na Bahia, com a nomeação de todos os aprovados do 7º concurso. E ser defensor é uma realização de um sonho, é se reinventar a cada dia, superar os desafios, as dificuldades impostas por um sistema que é marcado historicamente pela desigualdade de raça, de classe e de gênero. E finalizo agradecendo a professora Jaqueline Muniz por ter aceitado esse convite. Jaqueline Muniz é antropóloga, cientista política, professora e especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense. Meu carinho pelo Rio de Janeiro, sou de lá, sou carioca. E também foi diretora da Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro e diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça. Para os que estão se conectando agora, né, vou reforçar que o tema de hoje é sobre a crise na Polícia Federal, Moro versus Bolsonaro, e é pela busca de uma análise crítica interdisciplinar com resgate histórico que nós estamos aqui hoje. Em meio a uma pandemia e a crise sanitária que estamos vivendo no Brasil, amanhã do dia 24 de abril de 2020 foi marcada pela saída de Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça após a exoneração do então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. De um lado, o discurso de demissão de Sérgio Moro, marcado principalmente pela afirmação de que Bolsonaro queria intervir politicamente na Polícia Federal. De outro, Bolsonaro, em um pronunciamento oficial, romantizado e totalmente desconexo, tentando afirmar que, na realidade, Moro queria vaga no Supremo Tribunal Federal. A relação entre Moro e Bolsonaro
pelo que já estava sendo acompanhado, ela estava fragilizada desde o ano passado, com diversas divergências e ausência de um diálogo claro. Como exemplo, podemos citar 2 acontecimentos do ano passado. Um que foi em agosto, quando Bolsonaro já tinha demonstrado um interesse em trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E um segundo momento foi em dezembro, quando, no momento de apreciar o pacote anticrime, deixou de vetar dispositivos que eram contrários à versão inicial idealizada por Moro, como a criação do juiz de garantias. Então, o que a gente percebe é que a figura de Moro ela foi se apagando no governo Bolsonaro. E a sua permanência ela poderia representar uma própria perda de popularidade. Só que Moro não sairia sem um holofote. Até porque se apresenta como forte candidato na direita nas próximas eleições. Tanto que o que se viu foi uma coletiva de imprensa para anunciar a sua saída do ministério com um discurso preparado e totalmente direcionado. Mas, afinal, o que está por trás disso tudo? Para responder ao questionamento, passo a palavra para a professora Jaqueline Muniz, antropóloga e cientista política, especialista em segurança pública. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa noite, Natália. Boa noite a todos aí na Bahia e no Brasil inteiro, aqueles que têm a disponibilidade de sua agenda para estar aqui conosco nessa conversa. E eu começaria dizendo que tem uma barulhada aqui ao redor, eu fechei a janela. Estamos no horário de 8, 8h30 da bateção de panelas, fazendo muita fazeção, vamos falar assim, de barulho, e tem sido assim há praticamente 2 meses, desde que estamos em isolamento social, e a cada novo exercício de governo pelo desgoverno, isso acontece, às vezes, várias vezes ao dia, aqui no meu bairro. Né? Então, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, porque eu fechei aqui a janela, mas está bem intenso. Está ótimo o áudio. Está bem intenso, né? Eu não sei por onde começar o seu questionamento, porque ele é muito amplo. Primeiro, é que eu não tenho como dizer, acho que nenhum de nós, né? Digamos assim, a dimensão íntima da relação entre Bolsonaro e Moro. O tempo todo, o presidente faz uso de imagens afetivas, eróticas, conjugais, não é mesmo? Né? E se a gente for explorar por aí, né, há um ciúme de homem, né, que é muito mais crítico, muito mais problemático do que o ciúme entre mulheres, né? Só para usar aqui do popular. Né? Então, vamos começar dizendo o seguinte. A primeira coisa, eu acho que a Natália saiu aqui da minha tela, está tudo escuro. Mas vou continuar, tudo bem? Tudo. Está aparecendo aqui. Para mim você tá escuro aqui. Bom, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a saída do primeiro Moro teve 2 grandes feitos, que é o que eu tenho insistido, né, ao longo de sua jornada pelo Ministério. A primeira, a construção oportunista de sua transformação em ministro. Correto? Foram os 2 grandes feitos, a sua transformação em ministro de maneira oportunista e a sua saída também histriônica e oportunista do Ministério. Foram os 2 grandes feitos desta personagem. Né? Por que eu chamo atenção para isso? Né? Ser ministro exige alguns atributos, né? E não necessariamente significa ser conhecedor, né, da área em que você vai ser ministro. Correto? Isso às vezes até atrapalha. Né? Conhecedor, porque o seu conhecimento tem a ver com uma certa visão de mundo, né? E isso não necessariamente se traduz em políticas públicas qualificadas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, para ser um ministro, você tem que ter qualidade decisória, capacidade decisória, capacidade política de articulação, capacidade de montar, agora sim, uma equipe técnica qualificada. Então, o ministro tem que saber tomar decisão diariamente, né? Formular políticas, implementar políticas, articular, construir bases de legitimidade. Ora, nada disso foi constituído. Ele caiu ali de paraquedas como parte de uma negociação que vem desde o golpe na Dilma, o golpe político, policial, jurídico, parlamentar, certo? Né? Porque não foi só parlamentar, judicial, jurídico. Né? Não teria como, certo?
Então, ele, evidentemente, ele vai compor a presidência, né? O governo do Bolsonaro, que é uma zebra eleitoral, né? Já que as interferências no processo eleitoral brasileiro, com todo tipo de perversidades que vimos, né? Desde o lavajatismo que ele representou, passando pelo mundo das fake news com os robôs, até a interferência dos poderes para reduzir as alternativas de escolha, né, dos cidadãos em relação aos seus candidatos, levou a que a expectativa era que os setores conservadores, mas com algum verniz, com algum papel de bala chique, chegasse a ganhar a eleição. O que não se deu. Nenhum dos candidatos com papel de bala ou com verniz ganhou a zebra eleitoral. Então era muito razoável que nessa composição, né, o Moro se fizesse presente, né, como um ministro. No entanto, quanto mais tempo passa, um governo de 4 anos, supondo que foi eleito que dura 4 anos, né, exigem ações executivas, e não ficar brincando né, de despachante, de correio, de delivery, de normatividades, muitas delas caducas e equivocadas, para o Congresso. É mais que isso governar, é mais que isso, né? Por isso se está no executivo. Né? Então, essa é a primeira coisa. No momento em que você tem uma crise, as sucessivas crises no governo Bolsonaro, né, tornam, né, o ministro aquilo que ele já era, um ministro com ex-ministro é um ministro com prazo de validade, igual remédio vencido, correto? Ele não estava ali para ficar muito tempo, ele estava ali para manter um patamar de visibilidade, né, agregar mais capital político e vir a ser essa construção. Por isso, o ingresso dele foi o ingresso da maneira como foi, espetacular, com elevada visibilidade, e a saída dele também não poderia ser de outra maneira que não fabricando vazamentos, né, com presença da mídia e tudo mais. Né? Me parece... Eu aprendi uma coisa nos bastidores da política, nos bastidores do poder, nas 3 vezes em que fui gestora, né, que tudo aquilo que a gente diz em público, não necessariamente, são as razões primeiras que nos levam a entrar e a sair do mundo político. São aquelas que pegam melhor, que colam, né, que colam bem, que fica bem na foto. Isso não quer dizer que as alegações dadas não guardem algum sentido. Elas têm sentido, mas não são suficientes. Então, nós estamos diante de um tabuleiro onde todo mundo está fazendo as suas contas. As pessoas achavam que o Bolsonaro não ia governar, que ele era uma espécie de biruta de posto de gasolina, boneco de posto, com muitas mãos atrás, mexendo, né, como se ele fosse uma marionete que pudesse dançar. Só que muitas mãos fazem a marionete ter passinhos, né? Ter passinhos desengonçados. Ele governa assim, só que ele governa um outro tipo de tabuleiro a qual os atores, né, os players, não estão acostumados, né, que é governar desgovernando, né, sabotando rotinas, maximizando incertezas, criando inseguranças permanentemente no processo decisório e dobrando as apostas. Né? E essa é uma lógica, tem um método disso. Não tem nada de maluco, não tem nada de doido. Ele não é uma pessoa com sofrimento psíquico, isso seria uma desqualificação, uma redução, né, do sofrimento psíquico de muitos, né, que são pessoas, né, que têm sofrimento psíquico de verdade. Nós estamos falando de um método, né, um método que é eficaz simbolicamente. Né? E o Moro fazia parte desse pacote enquanto era útil. Para o Moro era útil, está ali. Para o Bolsonaro era útil até a página 5, como seria previsível. Agora, teria que cair num momento histriônico, né? Um momento em que o ministro está em baixa visibilidade. E olha que interessante, né? Porque eu gostaria de abrir um parênteses para dizer que guerras, catástrofes naturais, pandemias, são janelas de oportunidade para que um governante mostre a sua qualidade como governante e um executivo, né? Um dirigente mostra a sua qualidade, tá? Como, né, para tomar decisões em tempo real, em situações de risco, de incerteza reais. É aí que a gente pode mostrar que o Estado faz a diferença. Né? Curiosamente, todo mundo foge, né? Porque a autoridade boa aqui no Brasil é aquela que não faz nem marola. A autoridade boa aqui, sobretudo no Executivo, é aquela que não assina nada, põe o seu secretário executivo para assinar, porque tem medinha do TCU, não é mesmo? Então, você não pode fazer nada, porque se você fizer, você será avaliado. E se será avaliado, será cobrado. Agora, se você segue como uma promessa, né, em busca do Santo Graal, tá certo? Em busca da terra prometida, da terra sem males, você não tem como ser avaliado. É o mundo do dever ser. É o mundo prescritivo do dever ser, do peito de pombo, do grito, do soco sobre a mesa. Né? E esta performance tem rentabilidade no tempo atual. Tem tido, como eu tenho informado, fé cega, facas amoladas. Então, nós estamos diante de um cálculo. Correto? O ministro estava em baixa visibilidade, ele vivia como uma espécie de coach, promoter,
relações públicas da PF, correto? Subiu o número da violência, não é comigo, não tenho nada a ver. Caiu o número da violência lá no estado tal. Ah, foi comigo, eu que fiz. Né? Como se ele tivesse demonstrado alguma ação consequente, até porque essa cadeia de causalidade nem é direta, o impacto das ações federais sobre, né, o cotidiano, o varejão da segurança pública é indireto, e a capacidade de ação direta do governo federal é limitada, né, e pontual no tempo e no espaço, pensando no país na sua grandiosidade, né, federativa. Então, você observa que ele estava num momento também de baixa. É muito complicado. Se você não tem um trampolim, né, para ir lá para o Supremo, correto? Ficar no governo, né, vai esvaziando a sua caneta e você vai ficando desidratado do ponto de vista da sua imagem. E é preciso trabalhar esse candidato, a começar pela sua voz. É muito importante, e eu não estou brincando. Né? Vai precisar de um fonoaudiólogo, vai ter que aprender a falar de uma maneira mais qualificada, que não seja só com a claque dos robôs, em tweet. Tudo isso é necessário. Né? E isso é um aprendizado, é preciso construir, porque ele estava num processo, de desgaste, de ocultação, de invisibilidade. Vai mostrar o quê? Qual o serviço que vai mostrar? O problema dessas pessoas ventrílocas, né, que são caroneiros na política, é que a política, governar, não dura 4 dias. Não dá para governar com panfleto, de maneira panfletária. Não dá para brincar de subir no caixote, correto? E ficar fazendo denúncia de si dos outros. Tá? O Ministério não é o Judiciário Nacional de Segurança Pública. A Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, não é a Delegacia Nacional de Segurança Pública. Né? Então, é preciso ir um pouco mais além do que a rotina prosaica, cotidiana, enfadonha das agências, né? Das agências do sistema de justiça e de segurança pública. Tá? Então, né? A política demanda um pouco mais. Política, por exemplo, para fechar aqui e te devolver a palavra. Eu até hoje, né, como professora, pesquisadora e cidadã interessada, estou esperando o Plano Nacional de Segurança conservador, porque não precisa ser racionário, entendeu? Pode ser liberal, pode ser conservador, com competência, com qualidade. Eu estou esperando o plano escrito, entendeu? Para que eu possa contrastar este plano conservador, este plano supostamente liberal, com os planos progressistas, né? E aí poder dizer, não, olha, aqui foi melhor ali, não. Percebe que tudo aqui é o DVC? É um empurra-empurra. O legislativo, ó, já fiz a minha parte. Quer dizer, fui lá e né, coloquei um projeto de lei. Tá certo? Como se, na velha tradição autoritária brasileira e tutelar, né, de que mudando a lei muda o mundo. Né? Mas aí não precisa gerir, não é mesmo? Não precisa ser executivo, não precisa administrar, não precisa produzir nada. Né? Então, na verdade, ele ficou ali como um chupa-cabra, né, dos resultados pontuais da PF, entendeu? E tirando pose, tirando foto, né, em determinados estados, quando era possível ir. Nada mais além que isso, ou seja, garantindo esse espaço publicitário, mas que tem esgotamento. Então, chegou a um dado momento, está todo mundo querendo desembarcar do barco do Bolsonaro, supostamente, né? Vamos dizer assim, não é bem assim, né? Estava todo muito pedido de impeachment, pilha de nota de repúdio. Nós adoramos isso, porque fica todo mundo muito bem na foto, né? Fica todo mundo muito crítico, entendeu? Porque a gente gosta disso, de apontar o problema está na Constituição. O problema é o sistema. O sistema não tem sexo, não tem cor, não tem raça, não tem desejo, não é uma coisa concreta, não é mesmo? E aí, o problema é que não me deixaram fazer o que eu queria. Olha, tudo isso faz parte de uma teatralidade. Teatralidade é essa que serve ao poder. A pessoa não pode ficar ali desgastando o que ela também não... E também porque eu não tenho muito o que oferecer. Você imaginou 4 anos de Moro como ministro da Justiça? Qual vai ser, né? Qual seria o legado? Eu acho que está mais para o obituário, não é mesmo? Projetos interrompidos, desinstitucionalização, destruição de conquistas, redução de direitos. Eu acho que isso não é assim, digamos, né, um bom acervo a se colar na imagem de alguém. Né? Então, essa é a primeira coisa a ser dita. E a segunda, para provocar vocês, é que Moro nunca mandou em Polícia Federal nenhuma. Como eu escrevi em 2018, 2017, tenho escrito, aliás, chamei a atenção na época, inclusive da época do Temer, que quem manda na PF é ela mesma. E esse é um dos problemas, certo? Dos mandatos policiais no Brasil, que são todos um cheque em branco. E não é diferente numa Polícia Federal, que é uma polícia em âmbito nacional, é uma polícia sem rua, é uma polícia de gabinete, que não atua diretamente no varejo, no varejão, né? E no atacado aí, né, da insegurança da população e, portanto, está menos submetido ao controle social. Não é à toa que já faz anos
que esta polícia, para adquirir visibilidade, legitimidade e capacidade de maximizar seu orçamento e atender seus interesses institucionais, passou a construir uma programação publicitária de suas operações, com nomes exóticos, que inclusive chegou a ser objeto de piadas várias vezes de programas de humor. Essa é uma espécie de experimentação muito parecida como foi a história do FBI, né, que chegou a construir uma série de TV, ou apoiar uma série de TV, para resgatar a sua credibilidade, sua confiança pública. Pronto. Excelente explanação, professora. Realmente é um tema bem amplo e a abordagem eu quis iniciar dessa forma justamente para deixar a professora à vontade na explanação do tema. E aí, no decorrer da live, fazer apontamentos, observações, ler as perguntas. Todo mundo está aqui livre para perguntar nos comentários, fazer suas observações, que a professora Janaíne vai estar aqui para auxiliar a gente nessa abordagem interdisciplinar da questão da segurança pública. Primeiro, gostaria de também agradecer aos que estão aqui participando da live. Vejo aqui muitos colegas da Defensoria Pública. Um salve aí para Fernanda, Karine, Ana Paula, Lavine, todas defensoras aqui na Bahia. Ao Defensor Público Geral, Ravson Jimenez. Ao presidente do Instituto, Luiz Gabriel. Mais uma vez, um agradecimento aí especial. Nossa, quanta gente importante. Eu estou olhando aqui. Estou até com medo. Eu não olhei vou citar agora. nome de ninguém. Vou errar todo mundo. Agora, professora, sobre a questão da Polícia Federal em si. Houve uma abordagem no sentido de que seria difícil um controle da polícia, no sentido dela não ser, num palavreado bem popular, seria difícil mandarem na própria polícia. Agora, como que a senhora enxerga essa divisão na Polícia Federal? Que existe uma divisão interna importante aí, e nessa sucessão de diretores, há uma questão interna da polícia nessas novas indicações? Como que a senhora entende isso? Olha, a primeira coisa é o seguinte, a gente olha para a ponta de um iceberg. E é claro que, diante da unidade que está se constituindo em torno do chamado fora de Bolsonaro, fora Bolsonaro, a gente, então, acaba por não deixar de ver detalhes que são importantes. Eu acabei de fazer uma gravação aqui, um vídeo que já deve estar de uma entrevista, que já deve estar na rede também, onde eu digo que essa discussão da Polícia Federal e o Bolsonaro começou bem enviesada, começou bastante tendenciosa, de maneira a construir mais capital político, e supostamente moral, para o ex-ministro. Certo? Por que eu digo que ela é enviesada e tendenciosa? Para início de conversa, olha que interessante. Quando eu falei que quem manda na PF é ela mesma, há tempos atrás esse debate veio, há 2 anos atrás. Apesar desses últimos 25 anos escrevendo sobre segurança pública, polícia, pesquisando, desenhando programas, implantando políticas públicas, a pergunta sobre o que fazer com as polícias e como permanece em aberto. Porque nós caminhamos de prioridade circunstancial em prioridade circunstancial e não mexemos na questão-chave, que é o poder de polícia no Brasil, que foi definido no Código Tributário de 1966, uma espécie de arremedo porco, do que estava definido na França, no modelo totalitário também francês à época, correto? E nunca foi regulamentado. Portanto, nenhuma polícia no Brasil, e mesmo as Forças Armadas, em função de policiamento, tem definição clara de seu mandato, onde começa e onde termina o seu poder coercitivo. Quando nós ingressamos na redemocratização, nós empurramos essa brincadeira séria para debaixo do tapete.
e não fizemos uma repactuação federativa dos mandatos de policiamentos públicos estatais no país. De modo que, né, os mandatos do principal poder que uma sociedade delega ao Estado, que é o poder coercitivo, segue como uma procuração em aberto, que cada um preenche segundo a convivência, conveniência e conivência política da ocasião, segue como um cheque em branco preenchido conforme os interesses corporativistas, políticos partidários ou mercantis. Tá? É por causa disso que nós temos milicialização, que, aliás, não tem nenhuma novidade, isso não é específico de Brasil. Isso significa emancipação predatória do poder coercitivo, apropriação privatista, particularista, ou, se quiser um nome vulgaroide, uma clientelização. Correto? Então, a história do Brasil é essa. Primeiro chegaram as polícias pré-modernas, muito tempo depois chegou a justiça. Caduca, mas chegou. E 10 séculos depois, quase brincando, chegaram os direitos, há pouco tempo atrás, e que já foram precarizados. Tá? Então, para começar, todas as polícias no Brasil, ou qualquer cidadão, qualquer agente público com poder de polícia, administrativo de polícia, tem um grau de autonomia decisória invisível e não regulamentada assustadora. Vai do guarda florestal, passando pelo fiscal, né? O fiscal da feira livre, chegando ao policial. Certo? Duas coisas. A gente aprendeu algumas coisas com democracia. A primeira é que a espada não se autogoverna. Nem pode ser ela a definidora da intensidade e profundidade de seu corte. Porque isso gera instabilidade no exercício do poder e imprevisibilidade na governabilidade. Veja que a autonomização das espadas e a sabotagem da institucionalidade das organizações de força no Brasil, tanto das Forças Armadas como da Polícia, promovida por esse governo, e em especial pelo pacote anticrime, porque o pacote anticrime é uma proposta de detonar com a institucionalidade policial, com a instituição policial, e criar uma capangagem coletiva, ou seja, né, promover, enganar o policial, sabotando a sua institucionalidade. Quer dizer, um clube. Você cria uma espécie de Lions, de Rotary, clube de serviços de mais de 500 mil fulanos armados no país, a serviço do maluco, da ocasião, do oportunista que queira usar. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Né? Para que a gente tem que entender isso? Para poder olhar para esses fatos, não apenas a partir dos seus vazamentos, porque aqui virou moda. É tanto vazamento que o cano está todo furado. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Eu vou lembrar para você que no Brasil, desde Sarney até hoje, ou até pelo menos antes dessa última mudança, nós tivemos 30 ministros da Justiça, correto? E 16 chefes gerais da Polícia Federal. Quem dura mais no cargo aí? Certo? Se você quer um ministro e quer durar no cargo, não crie problemas com a Polícia Federal. Normalmente, ao criar problema, querer controlar o orçamento, querer decidir as prioridades da política de polícia, não é politicagem, política pública de polícia, que a gente chama de política de polícia, política de policiamento, é um passo para você ser detonado. Fernando Henrique teve 10 ministros da Justiça e 6 superintendentes gerais ou diretores gerais da Polícia Federal para não deixar ninguém esquentar a cadeira. Porque como ele sabia que não tinha dispositivos de controle interno, profissionais de controle externo e, portanto, mecanismos de governabilidade, não é de ingerência. Porque a gente adora falar de ingerência, porque a gente gosta de deixar as coisas, as normatividades no Brasil, no lusco-fusco. Né? A gente prolifera normatividades para elas entrarem em confronto, em conflito e possibilitar manobras particularistas, clientelistas, patronagem jurídica ali na esquina. Essa é a tradição liberal autoritária brasileira que nós conhecemos. Então, a Polícia Federal veio assim, correto? Tá? É muito recente a ouvidoria, os dispositivos de corregedoria, tá claro? Então, uma polícia sem rua, é uma polícia que né, cuja prática e atividade tem menos visibilidade aos olhos nus da população, porque ela não está na esquina, não está fazendo ronda, não tem uma delegacia. Não é mesmo? Então, ela produz efeitos indiretos importantes sobre a realidade aqui da esquina do indivíduo que tem medo de morrer e tem medo de ser assaltado. Sendo assim, a capacidade de controle do tecido, né, da sociedade sobre dessa polícia, como é de todas as polícias federais, é muito baixo. Daí a pertinência de um sistema de responsabilização e accountability, coisa que não rola no Brasil, não tem para nenhuma polícia, não é só para federal. Tá? Então, nós temos esta lógica de uma autonomização continuada. Duas coisas não se controlou no Brasil e se fugiu dessa. Preferiu todo mundo fazer
acordos no fio do bigode. Tá? Primeiro, a discricionariedade, né? Que é a liberdade, a autonomia decisória, tá? E o potencial dessa autonomização. São apenas duas coisas que você controla no meio de força para que ele, né, não se emancipe da sociedade e assujeite governo chantageando representantes legitimamente eleitos, amordaçando justiça, silenciando a cidadania. Ok? Essa é uma história de guerras. Foi assim que se construiu. Por isso é que é importante ter o Ministério da Defesa acima das Forças Armadas. Você não pode ter o martelo desenhando a mão e definindo o pensamento. Você não pode ter, como eu falei, a espada definindo a intensidade e profundidade do corte. Você não pode ter o meio definindo os fins, porque isso gera instabilidade no exercício do poder. Né? Associação de golpes. Não precisa pôr todo um tanque na rua. Tá certo? Então, essa é uma coisa crítica no Brasil que nós escondemos. Todo mundo optou, entendeu? Olha, minha polícia é técnica, a minha polícia é técnica. Por quê? Né? E fica todo mundo pendurado na brocha das rotinizações de segurança que não tem transparência. Né? Eu quero saber, é preciso demonstrar quais são a produção e a produtividade, que não é só apreensão de corpos e coisas, porque isso é resultado. Nós precisamos de indicadores de insumo, de processo e de resultado de ação policial. Isso envolve métrica de avaliação de desempenho policial, né? As pessoas se recusam a querer, né? Sobretudo a institucionalidade, a entender. Não é falta de competência, não é falta de conhecimento, não é falta de produção científica sobre isso. E muito menos de conhecimento dentro das polícias. Então vive nesse lusco-fusco. Por que fica nesse lusco-fusco? Todas as polícias, não só a PF. A PF é numa situação pior. Por quê? Porque a PF, em boa parte, funciona como babá de autoridade no Congresso. É quem faz a segurança de congressistas, é quem faz a segurança das altas autoridades do país, é também quem escreve no bastidor um bando de PECs, correto? Que muitas das vezes vão atender seus interesses. A PF é feita de múltiplas PFs dentro dela, como cada polícia no Brasil é feita de várias polícias, tá certo? E esses grupelhos ambicionam poder. Portanto, as nossas polícias têm baixa normatividade procedimental, elas têm baixa institucionalidade, um grau elevado de liberdade discricionária na ponta, correto? E praticamente nenhum controle profissional, tá certo? Cada delegacia, não só a delegacia civil, como as superintendências, são vaticanos dentro de Roma. São praticamente países independentes. Isso quer dizer que um bom chefe de polícia, correto? Ele é um animador de auditório, ele pode fazer muita coisa, desde que não encher o saco, digamos assim, do delegado ali, de esquina do trabalho do delegado. Então, isso é tão óbvio, né? E essa construção já vem de muito tempo no Brasil, que a palavra delegado, que é poder delegado da sociedade para o Estado administrar, consta no Código, como a única autoridade. Quer dizer, cacuetes, né? Digamos assim, absolutamente indesejados, porque não precisa isso. Certo? Mas isso é para garantir status quo. Né? Tem que lembrar que, por exemplo, na época do Estado Novo, né, a polícia no Rio de Janeiro mandava mais que o ministro. Né? Então, se você quer ser ministro da Justiça e não despencar, é bom não desagradar a PF, é bom seguir, fazer coro. Então, a ideia de que o Moro foi pardai passado, entendeu? Isso é conversa para boi dormir. Entendeu? Conversa para boi dormir, porque, na verdade, se nós olharmos bem, o cidadão que o Bolsonaro queria colocar, né, o tal do Ramadém, sei lá o nome dele, que como tem uma carreira recente, ele até atingiu os requisitos, né, digamos assim, da profissão para chegar a chefe de polícia, requisitos esses que foram criados pela Dilma. Você vê como as institucionalidades, os freios. Né? Você não pode pôr uma onça para cuidar do seu quintal que ela come seu braço. Começa comendo o braço do vizinho, mas na hora que você vai dar comida, ela come o seu. Tá? Essa é a diferença, porque aqui tem Ministério da Defesa, Ministério da Segurança, para que você tenha um civil, não é civil porque não usou farda, tá? Você tem uma política né, eleita nas urnas para ser implementada. E fazer política pública de polícia não é se meter no inquérito, não. Isso é o tipo do blefe que pega mal. Né? Sou oportunístico, sou corporativista. Vamos aproveitar e entubar uma total autonomização. Deixa eu falar uma coisa. O que acontece quando você não controla aqueles dois parafusos que eu falei, discricionariedade e potencial que a espada tem de se autonomizar, o que você cria é autarquia sem tutelas, de um lado. Tá? E partido policial armado, de outro. Foi assim na história ocidental de, né, estabilização das democracias, de construção e estabilização. Então, não tem nenhuma novidade que está se passando aqui no Brasil, com as suas especificidades. Né? Então, aí
o cidadão, o último cidadão de bem que sabia da verdade, uma verdade oportunista, uma verdade de conveniência, porque agora eu vou contar, não é mesmo? Porque agora vai se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro, aquele senhor lá, Paulo, não sei das contas, diz, né, de uma reunião na porta da PF do Rio de Janeiro, que quem chamou foi um delegado, foi um servidor público. Ele viu, bom, quem é que vai para o segundo turno? Já estamos no segundo turno, Bolsonaro, tem o mundo aí antipetista, pé, já rolou o golpe básico, vamos adiar aqui, né, as operações que podem alterar o resultado. O que é alterar o resultado? Já alterou na medida em que não realizou a operação. Né? Certo? Então, olha a manipulação corporativista para propósitos particulares. Eu quero lembrar que dentro da PF você tem a PF instituição, que briga com a PF profissão, que briga com a PF organização. E essas brigas, esses conflitos internos, são por essa baixa institucionalidade. Né? De não se controlar as duas únicas ferramentas que controlam uma espada, qualquer que seja ela, em qualquer democracia. Se não é democracia, também precisa controlar. Tire porrada e bomba séria. Tá? Então, esse cidadão é que chama e oferece, ele dá de presente para a família, né? Para a família do atual presidente. Olha, tá aqui, estou batendo para você, fazendo a família dever favor. Como é que você introduz a dívida? Produzindo uma dádiva de partida. Então, perceba que a tal da ingerência começou de dentro, que, aliás, é muito comum em outros também, outras instituições públicas. Né? Você visualiza, pô, agora está na minha vez. Agora está na minha vez de ficar por cima da carne seca, eu e o meu grupelho. E esse rodízio de grupelhos vão acontecendo ao longo do tempo. Né? Eles próprios admitem que o período de menor ingerência de fora para dentro, e não de dentro para fora e de dentro para dentro, foi durante o período Lula, que, aliás, a polícia cresceu em efetivo, cresceu em instrumentalidade. Lula apostou na institucionalidade, aliás, apostou mais na profissionalização. A Dilma tentou apostar na institucionalidade, mas não tinha tanto dinheiro assim, correto? Então, é bom lembrar, nós estamos falando de lutas e disputas corporativistas, não é corporativas. Porque é claro que eu, como da universidade, a primeira instância de lealdade que eu tenho é a minha universidade, a minha instituição, como servidora pública. Ninguém está criticando isso. Nós estamos chamando a atenção dessa vulnerabilidade que não só faz dos policiais, em sua maioria, mercadorias políticas, objetos de negócio. Então, quem foi lá bater na porta não foi o Bolsonaro que foi lá. Tá certo? Como é típico. Né? Pergunta. Outra pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que a presidência da República é um pagode da esquina? Por mais que não é o meu candidato, não votei nele, entendeu? Acho patético e tudo mais. Eu sei que vamos analisar politicamente esse negócio. Você acha mesmo que ele ia, a despeito dos vazamentos desse indivíduo, dizer assim, olha, eu quero mexer no inquérito tal. Você acha que ele precisa disso como presidente? Você acha que a presidência da República, com mais de 100, 200 assessores, é idiota a esse ponto? Você tem três generais 5 estrelas que idealmente deveriam ser estrategistas político-militares de primeira grandeza, brincando de 3 patetas. Então é melhor pegar o cabo e o soldado que iam lá fechar o Supremo e mandar dar umas aulas, entendeu? De tática político-militar para aqueles generais aposentados, né? Para os tiozões, entendeu? Os tiozões da ordem unida. Porque assim não dá. Então é evidente que não tem tanta ingenuidade assim. Correto? É óbvio, né, que se o presidente quer mesmo mexer no inquérito, parar alguma coisa, ele tira o dinheiro, fecha, né, tranca a torneira. Tem vários procedimentos burocráticos indiretos que inviabilizam a instituição. Você não vê o que estão fazendo com a universidade? Por acaso, alguém foi lá alguém foi se meter na minha sala de aula? Eu continuo tendo autonomia de cátedra. A pergunta é se eu vou conseguir ter sala de aula para dar aula, luz, né? Água, banheiro para os alunos, bandejão, a infraestrutura para a universidade funcionar. Então, corta a luz, corta a água, fecha o banheiro, não tem vigilante. A gente aqui antes, ano passado na UF, eu que ia com a chave para abrir o instituto e nós, os alunos, é que vistoriávamos, limpávamos o banheiro. Correto? Então, existem várias estratégias. A burocracia nos dá alternativas as mais diversas. Eu não estou com isso defendendo ou acusando o Bolsonaro. Eu estou dizendo que esse simplismo, entendeu? Ele está ocultando a questão principal. E nesse mesmo momento, aí você tem um grupo de policiais né, que demanda mais autonomia. Querem ter autonomia orçamentária, ou seja, virar um Estado autônomo. Um governo autônomo que já o é na informalidade. Todas as polícias aqui já são. Olha o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, com o menino que aconteceu essa semana no Complexo do Alemão.
E mais, no momento em que também o governo, olha que interessante, diante da pandemia, a primeira coisa que eles fazem, o sujeito da Força Armada vai brincar de polícia. Mas aí não sabe brincar direito, não tem os brinquedos para brincar direito, não leu o manual. Enfim, não deu tempo de aprender a brincar de polícia, mas tem que fazer intervenção, porque está na moda. Não é mesmo? Um negócio chique. Professora, aí, eu tenho uma, primeira eu coisa, tenho uma pergunta. tá, vou só terminar o raciocínio. Primeira coisa que o indivíduo pede, que o sujeito pede, é excludente de ilicitude. Olha, vocês me deram problema, para eu resolver, eu quero carta branca. Carta branca e não venha me cobrar, não. Se está me cobrando, vem fazer no meu lugar. Olha, de novo, a ideia de que não se pode, né? Que você entrega poder e a contrapartida, o checking list da democracia, quanto eu te dou tal poder, a contrapartida é você me prestar conta, ser accountable, né? E produzir accountability. Não, aqui é cheque em branco permanente. Agora, diante, né, das cabeçadas que dão para lá e que dão para cá, né, as pessoas com aqueles passinhos de caranguejo para lá e para cá, correto? Tem um projeto encaminhado também do governo para dizer o quê? Ó, se a gente errar, a gente está absolvido da parada que errar humano, queridos. Não, gostaria de dizer que a professora escreveu um artigo em 2007 explicando que a accountability em governo, em força, nesse negócio todo, e que dá para saber o seguinte: você não é responsável pelo vírus, você não é responsável pela tempestade, mas é responsável pelas decisões que tomou diante da catástrofe, diante da pandemia, diante da tempestade. Se socorreu, não socorreu, né? Se salvou, se não salvou, correto? Isso permite uma curva de responsabilização, uma árvore de responsabilização, uma árvore de accountability. Então, perceba que tem muita fumaça, né, falsa aí nesse negócio. Tá certo? O presidente pode escolher o seu coisa? Claro que pode, é uma prerrogativa presidencial dentro daqueles requisitos lá profissionais que a Dilma criou. Tá certo? Pode. Né? E por que isso? Por que isso virou esse escândalo todo? Né? Porque nós temos essas ações de lusco-fusco. Porque o cidadão, né, foi lá bater. Ele foi oferecer serviços. Depois virou segurança. Chefe da segurança pessoal da família presidencial. Vem cá, quem é que foi oferecer produtos? Isso não conta? Tá certo? O que eu quero chamar é o seguinte: olha como o enredamento, até porque o Bolsonaro, naquele momento, antes de virar tipo segundo turno, era uma figura que ninguém queria ficar muito perto, entendeu? Pegava mal, né? Então aquilo ali era uma via de oportunidade. Pô, com esse aí eu vou. Não tem ninguém com cara, não tem ninguém colado com cara, vou eu. Então tem um setor da Polícia Federal que está que vê essa perspectiva de ganhar mais, ter DAS, ter prestígio, ter poder, tudo isso que a máquina pública permite. Né? Então, essa manipulação não surgiu agora, aqui de cima, tá certo? Ainda que ela exista. Ela é parte do jogo político. E tem sido assim. E para fechar, teve dois... Curiosamente, o Collor, vou até olhar aqui, o Collor herdou... o Collor ficou com... Teve três superintendentes aqui, eu acho, não. Teve um superintendente e meio da Polícia Federal, que ele herdou do Sarney, e que ficou 7 anos no poder. O Collor caiu. Você sabe quem manteve um chefe da Polícia Federal por muito tempo e que também caiu? Aquela moça que foi presidente da República. Curiosamente, quem mais ficou encastelado no cargo, do período, né, os encastelamentos do cargo, curiosamente, foram períodos em que tivemos impeachment. Não é interessante? É bom olhar a história, né? Para a gente poder entender que tem engrenagens ocultas, chantagens, tá certo? Falsos dossiês. Na época aí de Aécio, essa gente concorrendo, todo mundo tinha um dossiê, uma rosa, amarela, laranja, para denunciar os indivíduos do próprio partido. Quem é que produzia isso? Todo mundo tinha suas fontes policiais, não é mesmo? Dossiês apócrifos. Tá? Essas prestações de serviços, né? Essas contraprestações sempre existiram aqui. São os privilégios. Não, eu vou bater para você, você vai saber primeiro. Né? Então, vamos lá que está todo mundo entubando aí um conjunto de conclusões que me parece que precisam ser problematizadas. Por que enviesada? Porque não discute o poder de polícia. Amplia o poder de polícia. Tá certo? Né? Então, agora todo mundo quer mais poder. Olha, precisa de mais poder para agir. Cada vez é mais poder para agir, menos para prestar contas. Estranho isso, né? E autoritarismo é só o que a gente vê na esquina? Vamos nos perguntar sobre isso, né? Eu acho que é importante que o trouxa do Bolsonaro, né, entre nessa, né? Ele entrou porque ele está lá blindado, tá certo? Colocou o mesmo cara na BIM, tem uma BIM paralela,
certo? Ninguém é trouxa. Eu não conheci ninguém em Brasília que fosse bobo, nem o palhaço Tiririca. Entendeu? Eu não sei porque que a gente lida como se eu estivesse vendo um caso de família. Entendeu? Parece que trama inteligente só, né, nos seriados da Netflix. Não, querida, nós estamos diante de um projeto de poder muito bem construído. E que temos desmontá-lo requer esforço político. Desculpa, mas foi empolgação. Lógico, o tema é bem interessante e a abordagem acaba ampliando, né? É um tema bem extenso, principalmente quando a gente começa a falar da organização policial no Brasil e como ela se constrói. Nós estamos aqui com uma pergunta do professor Elmir, que foi ex-presidente do Instituto e professor da UFBA. Ele fez uma pergunta bem interessante sobre o modelo de controle externo da atividade policial. Qual seria o melhor modelo numa perspectiva democrática? Só que a nossa live pode ser que acabe. Pode ser que acabe daqui a alguns minutinhos, porque tem o tempo do Instagram. Então, a gente vai precisar reiniciar. Voltar, claro. Exatamente. Então é o seguinte, a primeira coisa da NUA. Pergunta praticamente impossível de ser respondida. Eu sou professora de uma disciplina, entre outras, que se chama Modelos e Sistemas Policiais Comparados, policiais judiciais em perspectiva comparada. O nome imenso. Modelos e sistemas e modelos policiais em perspectiva comparada. Né? Bom, isso faz parte das minhas pesquisas, naturalmente. Tal. A primeira coisa é o seguinte. Então, vamos nós. Não existe o melhor modelo. Tá? Existem 3 maneiras básicas de você produzir controle. Então, lembra que eu falei? O controle da discricionariedade, que é, né? O intervalo decisório, a capacidade de decidir em tempo real, a medida de autonomia que o sujeito precisa para tomar decisão em tempo real. Quem é que precisa de muita autonomia? Tá certo? O cientista, né? Para não ter os seus resultados viciados, né? Correto? Censurados. O pessoal da emergência, da saúde pública, porque a vida não se adia, tudo que lida com a emergência, tudo que lida com o imediato, com aqui e agora do nosso medo, da nossa vida, do risco a que estamos expostos, normalmente tem uma latitude, digamos assim, maior, né, decisória. Que você não pode uma polícia parar aqui, eu estou sendo assaltado, e o cara começar a perguntar do cabo para o sargento, do sargento para o tenente, até chegar no coronel, até lá eu já morri assaltada e nenhuma decisão foi feita. A mesma coisa a questão da saúde pública. Nesses 2 lugares, segurança pública e saúde pública, a variável crítica nas métricas, né? Aliás, eu tenho um artigo publicado, tanto no Brasil como fora, em espanhol, que se chama Métricas de Desempenho Policial, a variável crítica. Tem um outro que é governança, outro que é accountability e tal. São artigos gordões, grandões, porque eles têm uma finalidade didática, né? De fazer uma revisão da literatura internacional, de depois fazer uma aplicação, porque ninguém é obrigado a ficar lendo essa chatice toda, de negócio de polícia aqui, né? O aluno segue adiante. Então, o tempo é uma variável crítica. O tempo é escasso na tomada de decisão em situações de incerteza, risco e perigo. Por isso que o mando e desmando do Bolsonaro é o ganha-ganha, porque o governo, né, aplica recurso aqui e ele, como protagonista, desfaz, né, em boa medida, aquilo que o governo faz. Ele sai, quebra o isolamento e, com isso, ele ganha dos 2 lados. Perde no curto prazo, as pessoas ficam putas, ganha porque alguém vai morrer, as pessoas vão ficar duras, ele atrasa o dinheiro. Cria a crise. A crise, ele é a figura que protagoniza, depois eu vou falar nisso, como que isso tem um rendimento. Aliás, tem a ver até com a palestra que eu dei no seminário de vocês, a qual fiquei muito feliz, que eu bebi bastante cerveja e me diverti na companhia de todos. Então, a primeira coisa a gente tem que controlar essa liberdade. Isso tem a ver com a medida de transparência que uma sociedade deseja. Qual é o nível de transparência? Brincando, 6 metros, 30 centímetros, 40, o que quer que seja. Então, esta transparência envolve um sistema de prestação de contas, que começa desde uma estrutura de metas, né, em que a gente monitore indicadores de insumo, quer dizer, o que eu dei de insumo, o processo, como a decisão policial foi produzida, o resultado, e os resultados e suas consequências. Tá? Tudo isso tem métricas para ser feita. Não é só medir quantidade de preso, quantidade de drogas e quantidade de corpos apreendidos para entregar para a justiça. Esse tipo de indicador tradicional, que não mensura a qualidade da ação policial e possibilita a fraude. Quer dizer, eu fabricar mais prisões do que o desejado para bater meta. Eu simular, inventar o chamado kit sucesso, como se diz aqui no Rio. Então, essa é uma coisa importante da gente saber.
Então, a primeira coisa é, nós temos que decidir qual o tipo de transparência e de latitude que queremos dar. Além disso, temos que decidir a capacidade coercitiva dos meios de força. Eu não posso sair por aí entregando o principal poder, que é o poder de dobrar a vontade, o poder de produzir obediência, e aí a própria espada é que decide o que ela vai fazer. Isso não existe numa democracia. Aqui no Brasil existe, porque é uma lógica de clientelização. Aqui a gente não discute logística de polícia. Por exemplo, o senhor que me perguntou autorizou o uso de fuzil no cenário urbano? Qual é a superioridade tática e estratégica de um fuzil que tem 750 metros de stop power? Quer dizer, um tiro pode chegar a 700 metros ou mais. Qual é a vantagem tática que isso dá à polícia em cenários conflagrados e em cenários de policiamento cotidiano? Correto? Não foi demonstrado. Agora, quem foi que decidiu isso? O consultor que deu o fuzil para a polícia também deu para o crime e ganha dos dois lados, correto? Porque não tem vantagem tática. O peso desse armamento para usar em terrenos irregulares faz com que você tenha, né? Você não tenha presteza na tomada de decisão e enquadrar e assestar para poder dar um tiro defensivo preciso, que não vire bala perdida ou bala achada no corpo de alguém. Então, perceba que se você não controla... A discussão de um submarino nuclear não é as Forças Armadas falar eu quero ter esse brinquedo, ai papai, me dá, me dá, me dá. Isso é uma decisão da sociedade. É uma decisão nossa, que começa no voto, né? A partir do Congresso, dos nossos representantes eleitos. A justiça é inerme, porque a justiça não sabe avaliar o trabalho da polícia, porque a justiça só pode ser uma boa justiça se ela for a justiça do depois. E não a justiça do antes e durante do justiceiro Moro. Entendeu? Que, aliás, muitos atores de justiça, como sabem que seu trabalho sofre de invisibilidade social, decidiram adquirir um discurso policialesco, brincar de Charles Bronson, ficar bombado, pôr umas tatuagens, fazer cara feia e brincar de operacional na esquina, encurtando a temporalidade. A justiça lenta demais é uma justiça que não, né, impune, uma justiça rápida demais é uma justiça tirana. A gente sabe, vocês sabem disso. Então, olha bem como a discussão tem a ver com a modelagem. O Brasil é republicano e federativo, né? Semi-centralizado. Então, nós temos aqui 50 e tantas polícias, aliás, tem mais, tem mais 1.000 e tantas organizações de força com poder de polícia. Aliás, mais até que isso, agora estou dando um número aqui que não é muito, não é preciso, né? E a gente não definiu as competências partilhadas, exclusivas e redundantes entre os meios de força, desde o guarda municipal da esquina, chegando às Forças Armadas, que também tem função de policiamento. O que significa que todos esses atores, polícia, Força Armada, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal, Guarda Florestal, todo mundo bate cabeça ali na esquina, porque você tem sobreposição de competências. Isso é uma coisa de natureza administrativa para ser resolvida, que permite desenhar protocolos interagência, protocolos esses escritos e públicos, que vão informar as táticas de polícia, porque a gente obedece mais à polícia quando a gente sabe o que esperar dela. A polícia tem que ser previsível, não tem que ficar dando susto. Aqui a gente tem um susto, só leva susto, né? Porque essa imprevisibilidade está a serviço da apropriação do poder de polícia em poder do agente. Um poder particularista, privatizado, ambulante. Não é à toa que o Rio de Janeiro, por exemplo, a segurança pública aqui já é privatizada por meios ilegais faz tempo. De pública tem muito pouco. E o Estado aqui funciona como uma agência reguladora de atividades de proteção, né, entre o legal e o ilegal, tá? E não só aqui. Então, olha como nós temos que desenhar. Agora, quando a gente olha para fora, as pessoas ficam pegando exemplo de país unitário, que não é federativo, que não tem a distribuição do poder que a gente tem, certo? A distribuição entre Estado, município, né? E União, porque nós adoramos um Ctrl-C, um Ctrl-V, correto? Nós falamos de unificação de polícia, chega a me arrepiar o cabelo. Como é que nós podemos unificar um negócio que a gente não tem controle? Quer dizer, então, que a PM de São Paulo, que tem 100 mil, vai juntar com mais 30, 130 mil, com uma capacidade de pronta resposta superior ao Exército. Cadê o check and balance? Se você não é capaz de governar um negócio de 50 mil, por que você governaria um de 150 mil? Ou seja, você, né, hoje, secretário de Segurança no Brasil também é peça decorativa. Fica todo mundo acenando, dançando axé para animar a polícia, porque não manda na polícia. Finge que manda, a polícia finge que obedece. O MP finge que controla. Como é que o MP controla a polícia? Pela ponta, pela papeleira. Avisa na delegacia, estamos indo aí. Aí prepara lá uns inquéritos, porque o delegado é gente boa, né? Vai querer prazo, vai negociar prazo, né? Aí aquele serviço que todo mundo fica bonitinho, o dia põe gravata, sai dali
sabendo que não controlou o antes e durante. A mesma coisa a justiça não pode controlar. Por isso, em países democráticos, para valer, a experiência de subordinar a polícia exclusivamente ao judiciário foi um fiasco. A experiência de produzir inamovibilidade de delegado foi um fiasco. Atentou contra a transparência, responsabilização, maximizou corporativismo, autonomização predatória de um lado, apropriação privatista de outro. Existem coisas escritas, estudos. Nós temos 60 anos de pesquisa nesse negócio. Tá certo? Estados Unidos, Canadá, Japão, tudo, né? Mesmo na América Latina. Então, olha o ilusionismo. Tá certo? O ilusionismo brasileiro. A proposta de unificação saiu da boca da PM nos anos 80, durante a transição democrática, no período da Constituição de 88, em que eles faziam lobby. Porque era uma polícia mais organizada, não tinha concurso público para delegado, era o PM que substituía delegado. E a PM podia jantar civil em termos de orçamento, em termos de tamanho, em termos de visibilidade. Ninguém sabe direito o que o investigador faz. Né? Porque não é visível para o cidadão o trabalho de investigação e de inteligência, mas é tangível a ronda. Né? Então, olha, certo? Essa é uma proposta no mínimo duvidosa, porque a pergunta é quais são os mecanismos de controle? Você vai agregar capacidade coercitiva? De novo, atentando contra a democracia. De novo, eu vou dizer, numa democracia, aprendeu-se que a primeira coisa é que você não pode ter monopólio da espada. Certo? Você tem que ter duas coisas. Quebra do monopólio da espada e governo civil. Quebrar monopólio quer dizer polícia única, nem pensar. Isso é um atentado. No entanto, nós vemos progressistas, né, ventrilocando, digamos assim, o discurso da polícia não tem problema. A polícia não é do mal. A polícia é uma ferramenta democrática criada na tradição liberal. Né? Quem inventou a polícia foram os defensores dos direitos civis. Quem inventou a polícia inventou antes do direito. Não existe. A polícia pré-direito de civil não é polícia. É outra coisa que a gente chama de polícia porque tem preguiça intelectual e histórica. Certo? Então, a polícia é produto de uma coisa chamada Estado-mercado na democracia, no mundo liberal. Né? Então, olha que loucura o Brasil. Tá certo? Olha, quando as pessoas me perguntam isso, não é que eu sou contra a unificação, nem a favor. Eu falo, meu filho, põe de pé esse negócio. Se você é capaz de produzir governabilidade, controle interno e externo, tranquilo, moleza, eu unifico para você. Ajudei a criar a Força Nacional, modelei a Força Nacional, criei tanta coisa. Posso criar agora, não vou criar um ornitorrinco, não vou criar um monstrengo que vai morder a sociedade, que vai ficar mais forte. Aprendemos com Maquiavel. Se o seu vigia é forte demais, ele senta na cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Se ele é fraco demais, ele simplesmente é o primeiro da esquina que lhe emprestar mais poder. Parece que essas duas coisas vivem acontecendo no Brasil. Voltamos à necessidade de uma repactuação federativa do poder de polícia. Em âmbito concreto, nós temos coisas a mexer. Definir a capacidade logística, ou seja, coercitiva da polícia. Professora, desculpa interromper, mas vou ter que encerrar. Uma vez feito isso, professor, todo o resto é só procedimento. Né? Procedimento operacional padrão ao alcance do delegado, ao alcance do chefe de polícia, ao alcance do comandante do BPM, ao alcance do secretário estadual de segurança. Não precisa nem mexer na Constituição, para você ver como andam nos enganando. Eu já volto aqui, só vou encerrar para ficar salva e depois eu volto aqui na live. É legal.